Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo de número 23. Com certeza eu não tenho tempo de falar e de expressar tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito deste tema, desta palavra que Deus me colocou no coração, mas eu tenho certeza que tudo aquilo que você precisa, obrigado, filho. Tudo aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus, o Espírito Santo vai falar no seu coração. Você pode dizer amém? Porque na verdade é um assunto que, como a maioria dos assuntos da Bíblia, é inesgotáveis, né? A gente não tem como esgotar tudo aquilo que realmente tem na palavra do Senhor. Mas aquilo que você precisa ouvir de Deus nessa noite, eu tenho certeza que Ele já tem falado com você e Ele vai continuar falando. Amém? Amém? Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O versículo 26, ele me chama a atenção. Quando Jesus acorda, as palavras que ele profere, ele diz, em primeiro lugar, ele faz uma pergunta, né? Ele diz: Por que temeis? E depois ele faz uma declaração: Homens de pequena fé. Por que você está com medo? Você de pequena fé. Pai, nós te bendizemos e te adoramos esta noite. Sentimos a tua presença no santuário e como é gostoso estar na tua casa. Como é bom, Senhor amado, estar na tua presença. Como é glorioso poder ver o fruto, Senhor amado, do trabalho. E ver, ó Deus amado, almas tocadas, transformadas pela tua palavra, pelo teu poder. Neste culto de missões, ó Deus amado, celebramos, ó Pai, a tua chamada na vida de milhares de pessoas que abandonaram o seu país e foram para uma terra distante, Senhor amado, obedecendo a tua chamada. E hoje, Senhor amado, podemos de alguma forma nos unir a eles, ó Pai, e ajudar mesmo de uma maneira singela, Senhor. Isso é maravilhoso. Pai, fala conosco nesta noite, nesses momentos que nos restam aqui na tua casa. Uma palavra, Senhor amado, que venha mover o nosso coração de maneira tão profunda que possamos ir para casa meditando nela e que ela possa ir nos alimentando, Senhor amado. Faz isso por nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Fala com seu vizinho assim, abre os ouvidos para Deus falar com você. Tem certas coisas na Bíblia que a gente tem que prestar atenção, né? Uma delas é quando o Senhor diz assim, ó: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque nem todo mundo que está na igreja presta atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Tem gente que vem na igreja e o Espírito Santo de Deus fala até dizer chega, mas sai e não escutou nada. Escutou um monte de asneira, escutou um monte de besteira, viu um monte de coisa, menos aquilo que o Espírito Santo de Deus queria falar ou mostrar. Então por isso é importante quando você chega na igreja, você que tem ouvido, sabe, ligar mesmo no seu corpo, alma e espírito, para receber aquilo que Deus quer falar conosco. Deixa eu falar uma coisa para você, nem sempre seguir a Jesus vai correr tudo às mil maravilhas. Nem sempre quando você
faz uma opção de seguir a Jesus, de ir aonde Jesus vai, de estar aonde Jesus está, vai dar tudo certo. Sabe? De vez em quando vai dar uns negócios que para nós é errado. Não que para Deus seja errado. Presta atenção. Mas para nós está dando errado. Porque nossa percepção das coisas, muitas das vezes, é completamente fora daquilo que é o que Deus está fazendo. Haja visto o livro de Jó. Se você ler o livro de Jó, o livro quase todo é uma confusão que só a graça. Ninguém está entendendo nada do que Deus está fazendo. E está todo mundo dizendo que está tudo dando errado. Mas quando chega no final do livro, você vê que não tinha nada dando errado. Estava tudo dando certo, dando glória a Deus. A grande questão é que nós lemos do princípio ao fim, nós temos todas as informações, entendeu? Então, a nossa perspectiva é diferente daquela da pessoa que está vivendo aquilo. Certo? Jó não tinha as informações que eu e você temos quando começamos a ler. Quando você começa a ler o livro, você já tem um monte de informação que Jó não tinha. Jó estava num dia tranquilo, abençoado na vida dele, daqui a pouco vem informação ruim atrás da outra. Mas ele não tinha a informação que eu e você temos quando começamos a ler o livro, dizendo que aquilo ali já era Deus permitindo algumas coisas. Mas mesmo Deus permitindo algumas coisas, ele estava no controle de tudo. Diga aleluia. Seguir a Jesus às vezes é complicado, irmão. Porque ele nos leva, às vezes, certo? Não às vezes, na verdade, ele nos leva quase o tempo inteiro, sabe, no breaking point. Me ajuda aí quem fala português. No limite, thank you. Ele nos leva no nosso limite. E é interessante, porque nem nós mesmos sabemos o nosso limite. Você não sabe o seu limite de dor, certo? Tem gente que, se dá umas apertadinhas, já morre morrendo. As mulheres vão dizer que os homens, entendeu? Deixa quieto, não vou mexer nesse negócio não, né? Deixa quieto, pula essa parte. Pula essa parte, Mas a verdade é que você só vai saber mesmo, sabe, o seu limite, o seu threshold de conseguir sentir dor, é na hora que o negócio aperta de verdade. Daqui a pouco você descobre que você aguenta muito mais do que você acha que aguentava. O negócio é que a gente não quer ser levado até o limite. A gente quer ficar só na nossa zona de conforto. Deixa eu falar uma coisa para você. Na zona de conforto você não cresce. Ninguém cresce em nenhuma área da vida se continuar na sua zona de conforto. Você não cresce intelectualmente, você não cresce espiritualmente, você não cresce fisicamente, você não cresce emocionalmente, você não cresce em nenhuma área da sua vida, financeiramente nenhuma, enquanto você continuar na sua zona de conforto. Se você quer crescer, você vai ter que dar um passo a mais. Você vai ter que arriscar. Agora, o lindo é que quando nós arriscamos com Jesus, nós nunca perdemos. Diga aleluia. Se Jesus fosse, bonds no stock market, era o melhor para você investir. É o melhor investimento. Você pode investir direto e reto, que você não perde nunca, você só ganha. Essa é a grande realidade. Só que existem momentos de incerteza. Existem momentos de dificuldade. O texto que nós lemos começa dizendo o seguinte: e entrando ele no barco. Quem entrou no barco? Primeiro. Quem foi o primeiro a entrar no barco? O texto diz que o primeiro que entrou no barco foi Jesus. Diga Jesus. Está muito fraco. Diga Jesus. Jesus. Foi ele que entrou primeiro no barco. Foi ele. Ele que decidiu. Vou entrar no barco porque eu vou para o outro lado. Aí o texto diz assim: e entrando ele no barco,
seus discípulos o seguiram. Ele vai na frente e quem quer andar com ele tem que ir atrás dele e eles entrar no barco junto com Jesus. Né? E quantas vezes nós entramos, seguimos a Jesus e achamos maravilha, né? Pare de sofrer, vai dar tudo certo. Tem até musiquinha, né? Não tem, né? E tal, não sei o quê. Irmão, é uma utopia, umas palhaçadas que só cria crente mole. Só cria crente de cristal, sabe? Só cria cristão fajuto, que a sombra da primeira dificuldade desvia e já não quer mais andar com Jesus. Agora, a grande questão é que esses camaradas aqui que seguiram a Jesus, que foram atrás com Jesus, era um povo que já tinha muita experiência com Deus. Muita experiência. Eles não estavam andando com Deus, sabe? Não começaram ontem. Eles já tinham andado com Ele já há bastante tempo. Mas nem toda a sua experiência de vida pode preparar você para os lugares que Deus ainda quer te levar. Se você entendeu, recebe aí. Viu? Sempre existe, certo? Uncharted waters. Sempre existem lugares que você nunca foi, experiências que você nunca teve, certo? A gente fazendo missão, eu vou a cada lugar, o Mário fala que a gente está descobrindo o fim do mundo, né? Porque nós fomos lá na Amazônia e falamos assim, rapaz, descobriu o fim do mundo. É num lugar longe, rapaz, não mora ninguém, tem que... Jesus, que dificuldade para chegar no negócio. Aí quando chegamos lá no deserto da Atacama, rapaz, descobriu outro fim do mundo. Um lugar assim que... Irmão, a gente vê coisa que a gente nunca imaginou ver. Experimenta coisas que a gente nunca pensou em experimentar. Mas você tem que sair para você ver. Certo? Se você não sair, você não vê, não experimenta, não cresce. E a questão toda é essa. Aí Jesus entra, eles vão atrás. E toda a experiência que você já teve com Cristo não pode, sabe, fazer com que você se priva de experimentar algo a mais dele. Aí o que acontece? Eles vão atrás. Daqui a pouco, Jesus vai descansar. Porque ele também cansava, irmão. Deixa eu falar uma coisa com você. Rapaz, ministério cansa. Viu? Ministério cansa. Tem que falar assim, rapaz, você é pastor, mas não faz nada. Realmente, tem uma turma aí que, entendeu? Que vive só na sombra e água fresca, certo? Mas se você quiser fazer a obra de Deus de verdade, cansa, irmão. Cansa. Porque a verdade é que as pessoas não estão atrás de você. Elas estão atrás daquilo que Deus pode fazer através de você. E as pessoas não querem saber se você está cansado, se você está doente, se você... Não quer saber. Ninguém nunca chegou para Jesus e falou assim, Jesus, você está cansado, só quer um copo d'água? Jesus, você quer um churrasco? Jesus, certo? Tinha uma família na Bíblia que eles sempre atendiam Jesus, né? Lázaro e suas irmãs. Eles realmente tinham um cuidado especial com os irmãos. O ré da turma é só me dá. E se Jesus falasse alguma coisa que a turma não gosta, já sai xingando, falando besteira. O dia que Jesus cismou, ela falou assim, hoje não tem milagre. Hoje não curo ninguém, hoje não vou multiplicar pão nenhum, entendeu? Não vou expulsar demônio, hoje é doutrina. Aí Jesus pegou e desceu o sarrafo. Rapaz, rachou fora todo mundo. Aí Jesus olhou, só ficou dizendo assim, e aí? Não quer ir embora também não? Ô Senhor, né? Mas aí graças a Deus que o Espírito Santo de Deus vem intervir nessas horários, nesses momentos assim, não pode dar glória a Deus? Já falou, Senhor, vão para onde? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Porque na hora do vamos ver, só fica perto quem entende que a nossa caminhada com Jesus é mais do que simplesmente o hoje e o agora. Só fica com Jesus quem entende que nós o servimos muito mais do que só benefícios presentes. Que nós estamos com Ele caminhando por causa da vida eterna. Existe uma eternidade pela frente, irmão. Certo? E a grande questão é que esse pessoal está caminhando com Ele, tem experiência,
E aí o que acontece? Daqui a pouco começa a ver dificuldade. Irmão, eu não sei se você já teve no mar, quando o mar começa a ficar meio atribulado. Entendeu? Ou se você já teve, assim, em algum lugar que dá para ver o mar ficar brabo. Irmão, um homem não é nada. Sabe o que é? Pega, rapaz, a onda, já viu aqueles petroleiros no meio do mar? Rapaz, a onda vem assim, ó, cobre aquele negócio assim, você vai afundar. Aí o bichinho levanta do outro lado lá, e vai embora. É uns negócios assim, meio de doido. 2 semanas atrás eu estive conversando com alguém, inclusive peço oração por ele, certo? Alguém aqui, acho que com certeza que algumas pessoas aqui já viram, tem um seriado na televisão que chama Deadliest Catch. Alguém já viu isso aqui? Deadliest Catch. É um seriado a respeito dos camaradas que pescam lá no Alasca, né? Eles saem, é o mar mais violento, é a bar de zero, é um problema aquele negócio, né? E é muito perigoso, certo? Por isso que o nome do seriado é Deadliest Catch. Traduz esse negócio aí, entendeu? É o negócio mais perigoso que tem. Vamos lá. E aí, o que acontece? Um deles, certo? Ele já está retired, que na verdade o barco dele virou. E morreu 7 pessoas. Né? E a esposa dele pediu para estar orando por ele. Talvez a gente vai estar fazendo uma visita, então ore por ele. Ele precisa de oração. Já tem 8 anos que aconteceu isso e ele está tendo muita dificuldade de continuar caminhando por causa das pessoas que morreram quando veio a onda e virou o barco. Né? E eles foram para aquele barquinho salva-vida, que na verdade é aquela boiazinha, né? E fecha aquele negócio, e ficaram 16 horas sendo jogado no mar com uma bolinha de ping-pong, certo? Aquelas ondas gigantescas, uma temperatura abaixo de zero, e 16 horas durante a noite. A onda pegava aquele negocinho, aquela boiazinha, com eles lá dentro, e fazia assim, ó, vrum, jogava para um lado e vrum, jogava para o outro, 16 horas daquele jeito. Inclusive tem até o footage do helicóptero, né? Descendo, o Coast Guard pegando eles, que sobreviveram. Irmão, é complicado quando você encontra situações que te jogam, certo, no chão, e que fazem você descobrir que não interessa se você é jovem, se você é velho, se você tem experiência, se você não tem, se você é forte, se você é fraco, se você é muito inteligente, ou se você tem muito dinheiro. Sabe, situações que fazem você rever a tua posição. E você descobre que você precisa de Deus. Infelizmente tem muita gente orgulhosa, né? Que às vezes tem que passar por uns negócios desses para descobrir que nós precisamos de Deus. No vídeo que vocês viram ali, nós fomos, né, lá no aterro sanitário, lá, né, no lixão, certo? E vocês viram ali aquelas pessoas ali que elas moram no lixo, certo? Você viu? Elas moram ali, vivem de catar lixo, certo? E não é catar lixo nos Estados Unidos, não, irmão. É catar lixo num país que já, entendeu? É complicado. Tem um ali, um rapaz, que ele está de óculos, né? Nós já falamos isso aqui, ele tem acho que 3 faculdades, né? E ele tem 2 ou 3 casas lá na cidade de Santiago, lá. Mas veio uma situação na vida dele que ele não esperava. Em um choque só ele perdeu a noiva, a mãe, o pai e a família toda. Morreu todo mundo no acidente de carro. Vieram visitá-lo, quando estava indo embora, morreu todo mundo. Foi uma burdoada tão grande que ele perdeu o rumo. E ele foi morar na rua, e hoje ele está lá no lixo. E você conversa com ele, fala, rapaz, mas você é um camarada, né? E ele virou e falou assim, olha, mas uma coisa eu sei, eu estou aprendendo muita coisa aqui. Aí você fala assim, meu Deus do céu, né? O que alguém pode aprender depois de ter tido 3 faculdades, ter dinheiro e tudo e tal, e tá morando no lixo? O que tem no lixo para ensinar? Ele falou, eu aprendi humildade, eu era muito soberbo, eu era muito cheio de mim mesmo, e aqui, morando aqui no lixo com esse pessoal, eu estou aprendendo a ser humilde. Estava falando para o pastor, estava falando para o Mário, falando, olha, a hora que Deus fizer uma reviravolta na vida desse camarada, o testemunho dele, rapaz, quer começar a pregar e vai ganhar alma para Jesus até dizer chega. Que um testemunho sobrenatural de alguém, sabe, que foi levado
até o limite. E Deus levou esses homens ao limite. Agora, o que me chama a atenção de tudo isso, e a gente não tem tempo para mergulhar aqui, quem sabe aí no próximo culto a gente continua, é a questão de que quando Jesus estava dormindo, cansado de ministrar o tempo inteiro, eles ficam desesperados com essa situação. Eles não esperavam que estar no barco com Jesus ia acarretar tanto problema. Eles achavam que seguir a Jesus não ia ter problema. Mas daqui a pouco eles desesperam e eles se enchem de medo. E eles vão acordar Jesus. Quando eles acordam Jesus fala duas coisas que me chamam a atenção. Uma, Jesus pergunta: por que você está com medo? Você está com medo de quê? E a gente podia ficar o resto da noite só aqui. Porque a realidade, irmão, é que muitos dos problemas e dificuldades que aparecem na nossa vida e que nos atribulam, se nós fôssemos parar para responder essa pergunta, a gente ia descobrir que a gente está com medo de coisa que não era para ter medo. Certo? A gente às vezes desespera sem necessidade. Mas fala, pastor, a onda, a Bíblia diz que a onda estava engolindo o barco. Que a onda estava, e o vento, entendeu? Só que Jesus está perguntando, por que vocês estão com medo? Por quê? Certo? Tem motivo para você estar com tanto medo desse jeito? Afinal de contas, quem está no barco com você? Jesus não veio para morrer afogado. Jesus veio para morrer no Calvário. Eles sabiam disso. Para que o medo? Jesus tinha uma obra para realizar do outro lado. Ele deu uma palavra. Já vamos para o outro lado. Então, se Jesus falou, vai acontecer. Para que você está atribulado? Agora, a próxima, a declaração de Jesus, né? Que já não é uma pergunta. Ele declara, fala assim, olha, homens de pouca ou pequena fé. Eu sei que a Bíblia diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, sai daqui, e ela vai se lançar no mar, e piriri parará. E aí, muita gente pega isso e diz, não, eu só preciso ter uma pequenininha fé. Se eu tiver uma fezinha do tamanho do grão de mostarda, conversa. Conversa. Você precisa ter fé, e você precisa ter uma fé grande. Que é isso, pastor? E eu vou te provar isso na Bíblia. Tá? Não existe coisa mais profunda que mexe com o coração de Jesus do que esse negocinho chamado fé. Mais de 400 vezes na Bíblia, a Bíblia fala a respeito de fé. Vem uma mulher, olha só, a mulher cananeia, a filha dela estava endemoniada, em casa. Ela descobre do ministério de Jesus, ela vai atrás de Jesus. Quando ela chega para falar com Jesus, Jesus a ignora. Olha aí, você sendo levado até o teu limite. Ela começa a clamar a Jesus e Jesus faz de conta que não está ouvindo. Irmão, já aconteceu isso contigo? Você ser ignorado? Você está falando e a pessoa faz de conta que não escuta? O que você faria se você viesse falar com o pastor e o pastor fizesse isso contigo? Mistério. Não volto na igreja nunca mais. Vem falando, pastor, faz de conta que não ouve, embora. Das costas. Agora você já imaginou se eu faço isso, ainda faço pior ainda, faço o que Jesus fez, né? Aí você, pastor, ô pastor, você só ora por mim? Sim, rapaz, estou cansado, não vou orar por ninguém hoje não. E aí, o que tu faz? Sai murmurando até dizer, chega!
pastor que não é um de Deus, não. Você tem que se converter. É, não é? É, porque Jesus fez exatamente isso com ela. Jesus não só fez isso com ela. Jesus, na verdade, chegou à beirada de ofender ela. Certo? Ele não chegou a ofender, mas ele foi no limite. Certo? Falando não para ela, falando para os caras que estavam junto com ele, dizendo, Jesus quebra o galho, que essa mulher está perturbando. Jesus fala para eles, mas para ela ouvir, não convém tirar o pão da mesa dos filhos, dá para os cachorrinhos. Eu não vim, senão para os casos, entendeu? Tipo assim, olha, eu só vim só para ministrar só para branco, entendeu? Não vim para ministrar para preto, não, é? Certo? Em outras palavras, porque ele falou assim, eu vim ministrar da casa, ela é da Cananela, não é judia. Olha só o que está acontecendo. Só que tem uma coisa, Jesus sabe o teu limite. Cada um tem um limite, irmão. Certo? Tem gente que não aguenta esse negócio, não. Tem gente que é de cristal. Mas Jesus estava testando o limite dela para ver até onde que ela ia. Porque ele conhece as mentes e os corações, diga amém. A Bíblia diz que ele não vai deixar que você passe por dificuldade, ou problema, ou tribulação, além daquilo que você pode suportar. Agora, ele sabe o quanto você suporta. A realidade é que nós, qualquer peso, fala, Deus, não aguento mais. Deus fala assim, aguenta sim. Aguenta sim, você aguenta. Porque afinal de contas, ele é o olheiro, nós somos o vaso. Ele que nos fez, ele sabe o quanto que a gente aguenta. E aí, o que acontece? Ele continua, sabe, puxando ela até o limite. Aí, daqui a pouco, ela responde assim, Senhor, o Senhor está certo. Olha que lindo. Ela não bate boca, ela não xinga, entendeu? Ela como, o Senhor está certo. É verdade, não convém se eu for tirar o pão da mesa dos filhos e dar para o cachorrinho. Só que, Senhor, posso uma observaçãozinha, Senhor? Os cachorrinhos também comem das migalhas. Ou como que diz assim, joga uma migalhinha para o meu lado. Olha que coisa. Jesus para e abençoa aquela mulher. E o que Jesus diz? O que ela tinha que fez ela ter este limite e suportar todas essas coisas e receber a bênção dela foi a sua fé. Foi a sua fé. E Jesus falou que ela tinha fé o quê? Pequenininha. Mulher, grande é a sua fé. A fé dela moveu o coração de Jesus, fez ele parar e abençoar a filha dela. E falou, minha filha, olha, seja feito segundo a tua fé. E a Bíblia diz que naquela hora, a filha dela que estava endemoniada em casa, foi liberta. Dá um glória a Jesus. Nós precisamos entender isso. Vem um centurião, e o centurião vem falar com Jesus. E ele fala, Jesus, eu estou com um problema, eu tenho um servo meu, está moribundo, está tudo tribulado, está doente. Eu gosto do cara, o cara é maior trabalhador, gente boa, bom trabalhador. Jesus só sabe que arranjar bom trabalhador é difícil. É ou não é? Quem tem business sabe disso, meu irmão. Conseguir gente boa para trabalhar é complicado, irmão. Viu? É complicado. Se você é patrão, você sabe o que eu estou falando. Se você é empregado, olha, você não perde emprego nunca. Seja um bom empregado. Porque bom empregado é difícil de achar, meu irmão. Aí, o que acontece? Jesus cura ele. Aí Jesus falou com ele assim, então tá bom. Olha Jesus testando o limite novamente. Tá bom, meu filho, eu vou lá contigo, vou na tua casa, vamos lá. Aí ele falou assim, não, Jesus, que isso? De maneira nenhuma. O Senhor na minha casa, a minha casa, certo? Não é casa para o Senhor entrar. O Senhor merece entrar em palácios, em lugares muito mais especiais do que a minha casa. E outra, o Senhor não precisa gastar tanto tempo comigo assim, não. Eu só preciso de uma coisinha simples. Uma palavra do Senhor é suficiente para mudar e transformar a minha situação. Dá uma glória a Deus, irmão. Tem alguém aqui que crê que apenas uma palavra de Jesus pode mudar sua situação? Amém? Você crê nisso, irmão? Você crê mesmo de verdade nisso? Que basta só uma palavrinha dele? Não precisa de grandes coisas. É assim, não precisa de, que tem que vir anjo do céu. Não,
Não que uma palavra dele não seja algo glorioso, né? Mas a nosso ponto de vista, entendeu? Basta uma palavra. O senhor não precisa mandar um anjo, um arcanjo, um querubim. O senhor não precisa, sabe, fazer uma nuvem. Olha, o mínimo, sabe, de esforço possível. É o mínimo que eu posso pedir ao senhor. Só, não precisa nem ser 2 palavras, não. Só uma. Uma palavra. Só, mais nada. O senhor não precisa fazer um sermão inteiro. O senhor não precisa falar igual o pastor Cássio fala pra caramba, né? Só uma palavrinha do senhor. Só uma palavra, está tranquilo. Porque eu sou homem que estou debaixo de autoridade. E tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Eu entendo este princípio. E sabe o que acontece? Eu dou ordem e eles cumprem. Eu recebo ordem e eu cumpro. Se o senhor der uma ordem, não interessa se é demônio, se é enfermidade, não interessa o que é. O senhor manda uma palavrinha do senhor e o problema resolve. Sabe o que Jesus falou desse cidadão? A Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado. Presta atenção. O Criador dos céus e da terra. O Criador dos céus e da terra. O Deus que conhece todos os mistérios e todas as coisas, que criou tudo. Você acha que é fácil deixar Jesus maravilhado? Né? Pintei um quadro. Jesus, olha que eu pintei. Jesus, rapaz, mas que obra de arte maravilhosa. Você acha que, sabe? O que vai? Jesus, olha, eu construí um prédio. Olha só que arquitetura. Jesus, olha que lindo. Tem o sprinkle system, tem o sistema de alarme. Olha que lindo, Jesus. Wi-Fi, né? O que faz Jesus ficar maravilhado? E a gente descobre que a fé faz com que Jesus, um Deus Todo-Poderoso, fique literalmente de boca aberta. Porque ele olha e fala assim, olha, é isso que eu queria. É isso que eu gostaria. Parece que é isso que ele está falando. Quando ele começa a falar com os discípulos dele dentro dessa situação, parece que ele esperava algo maior deles. Parece que ele queria continuar dormindo e que eles usassem uma fé que não fosse a fé tão pequena. Parece que Jesus esperava que eles resolvessem o problema e o deixassem descansar. Porque Jesus falou, você tem uma fé muito pequena. Se você tivesse uma fé maior, sabe, seria diferente. Esse homem, porque tinha uma fé tão grande, ele deixa Jesus maravilhado. Dê um glória a Deus. Eu tenho que terminar. Mas deixa eu falar só uma coisinha. Existe um versículo em Lucas, capítulo 18, versículo 8, que preocupa, porque Jesus diz assim, olha, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? Jesus faz essa pergunta. Será que ele vai achar fé na terra? E sabe que a preocupação disso é o seguinte, que se você olhar, certo? O que Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz, olha, por causa de falsas doutrinas, muitos se apostatarão da fé. Jesus está perguntando, será que quando eu voltar eu vou achar fé na terra? Fé como essa mulher cananeia, fé como o centurião, fé que os discípulos não tiveram para resolver o problema. Será que eu vou encontrar uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que me facilita operar e fazer milagre e maravilha no meio do povo? Será que eu vou encontrar isso? E Paulo diz para Timóteo, cuidado, porque os últimos dias serão dias difíceis, trabalhosos, dias de, sabe, porque eles vão apostatar da fé. Vão virar as costas para a fé verdadeira e genuína. E um dos motivos é por darem ouvidos a doutrinas de demônio. É o que Paulo diz. Falsas doutrinas. A pessoa começa a dar ouvido à conversa furada. Você já viu? Irmão, eles chamam de teologia. Mas eu não chamo de teologia. Certo? É tanta falácia, é tanta conversa furada, é tanta coisa. Você escuta cada uma que você fala, Jesus amado, onde que esse pessoal tira tanta asnerol? Certo? É muita asneira.
E as pessoas vão se afastando da fé verdadeira, porque começam a dar ouvido a isso. E a outra coisa que rouba a fé, Paulo diz, é o dinheiro. Primeira carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim, ó, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E essa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Fala, Timóteo, sabe, o amor ao dinheiro é um problema, meu filho. E por causa disso, tem muita gente que abandonou a fé, porque ele começa a colocar a sua confiança no dinheiro. Ele acha que o dinheiro vai dar solução em tudo. E ele abandona a fé. Fica de pé em nome de Jesus. Oxalá eu tivesse tempo para continuar. Mas o nosso tempo já se esgotou. Eu só quero dizer o seguinte para você. O próprio apóstolo Paulo, quando ele chega no final da sua carreira, ele diz assim, olha, Timóteo, meu filho, eu combati o bom combate. Alguém sabe o que é combate? Aqui levanta a mão. Você sabe o que é combate, irmão? Se você não sabe, faz o seguinte, pega um documentário sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial e dá uma olhada. Combate é uma linguagem militar. Combate é guerra, é bomba, é tiro. E Paulo diz assim, olha, eu combati o bom combate, o combate da fé, eu combati. E tem muito crente que não quer combater. Preste atenção, querido. Você tem que lutar. É o que nós falamos aqui no princípio do culto. Tem muita gente que chega na igreja só para assistir o culto. Ele chega para assistir o culto, ele chega para receber alguma coisa. Ele não vem para adorar, ele não vem para dar, ele não vem para combater um combate. Porque na verdade, na hora da adoração, é a hora de combate. E se não fosse, irmão, seria muito mais fácil você adorar e entrar na presença de Deus do que é. Porque as pessoas, às vezes, a gente começa a observar a glória de Deus caindo, o povo adorando, e tem uns que fica assim. Sabe, fica assim. Dá vontade de chegar lá, agarrar assim, chacoalhar. Falou, oh, querido, acorda aí, pelo amor de Deus. Adoração também é combate. É hora de você pegar a sua mente e levar ela cativa até a presença de Deus. É hora de você pegar os seus sentimentos e levar eles cativos até Deus. Porque a grande questão da fé não é sentimento. Porque os discípulos deixaram que os seus sentimentos de medo engolissem a sua fé. E correram com o rabinho entre as pernas, acordando Jesus. Enquanto a mulher cananeia é insultada, é jogada de lado, é chamada de cachorrinho por Jesus, mas ela não deixa que seus sentimentos tomem conta, e ela continua crendo. Jogada de lado, é chamada de cachorrinho por Jesus, mas ela não deixa que seus sentimentos tomem conta, e ela continua crendo. O centurião continua crendo. Paulo diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Tem tanta gente que não consegue acabar a carreira, tem tanta gente que está desistindo, irmão. Sabe, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado em triatlon. Meu sonho um dia, de repente, fazer o Ironman, quem sabe um dia, né? Kona, Ironman, rapaz, olha. A grande questão não é nem chegar em primeiro, irmão. A grande questão é cruzar a linha de chegada. Você está me entendendo? É chegar. Não interessa. Qualquer um que terminou o Ironman, ninguém pergunta assim, pô, e aí chegou em qual lugar? Não interessa, rapaz, eu cheguei. Eu passei, eu recebi uma medalhinha lá que eu consegui. Sabe como é que é o negócio?
Porque a grande questão é suor, é dedicação. Paulo diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Não foi fácil. Um monte de vezes eu quis desistir, eu levei pedrada, eu fui insultado, foi complicado. Eu orei, às vezes não tive resposta, tive que orar de novo. Não tive resposta, tive que orar de novo. Quando Deus respondeu, não foi o que eu queria. E Ele vira para mim e fala: minha graça te basta, para de reclamar e vamos embora. Só que tem uma coisa, eu consegui chegar no fim. E o mais importante de tudo, eu guardei a minha fé. As tribulações, as dificuldades, os problemas não me roubaram a fé. As ondas não roubaram a fé. A doença não roubou a fé. O problema financeiro não roubou a minha fé. No meio de toda a dificuldade, todo o problema, eu continuei com a minha fé firme. Eu não deixei as coisas materiais me roubarem a fé. Eu não deixei que as apostasias e as mentiras me roubassem a fé. Eu continuei firme e guardei a fé até o final. Dê um glória a Deus por isso. Oxalá eu tivesse tempo de falar um pouquinho a respeito de Hebreus capítulo 11, quando ele começa a descrever fé. E a gente começa em casa, chega em casa e lê Hebreus capítulo 11. E começa a prestar atenção. E você vai ver que você precisa de fé para tudo. Ele começa a descrever e fala assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Assim, Abel, ele conseguiu alcançar o coração de Deus. A sua adoração, a sua oferta, o seu sacrifício foi melhor do que o seu irmão, porque ele fez com fé. Para adorar, para sacrificar, tem que ser com fé. Para ter um testemunho de vida, Enoque, ele conseguiu um testemunho de alguém justo, de alguém sério, de alguém santo, de uma maneira tão tremenda que Deus olhou para a cara dele e falou assim: Enoque, você está mais parecido comigo que esse pessoal, só para cá. E a Bíblia diz que ele não viu a morte. Deus tomou Enoque para si. E tudo isso ele alcançou através da fé. Se existe um tempo em que você precisa ativar a sua fé, crescer a sua fé, expandir a sua fé, é hoje. É hoje. É hoje. 2016 praticamente acabou, irmão. E para você ter um 2017 abençoado, você vai precisar ativar a sua fé. E não é esse negocinho de fé do tamanho de um grande mostardinha. Não, irmão, é fé grande mesmo. É fé como essas pessoas que tocaram o coração de Deus, que moveram. A questão da fé como o tamanho de um grão de mostarda é para você começar. Você pega o grão e planta e ela cresce. O problema é que a gente pega o grão, bota no bolso e não planta, e não nutre, e não faz ela crescer. Fica aquele negócio o resto da vida. Pergunta ao seu irmão: você já perdeu a fé, irmão? Quero convidar os músicos aqui, eu quero orar com você. Preste atenção. Preste atenção. Faz um teste aí. Faz um teste com você mesmo. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, quando você ouviu a mensagem do Calvário, você entregou a sua vida para Cristo. Ele entrou no seu coração, o Espírito de Deus começou a mover na sua vida. Nesse momento, a sua fé foi aguçada. E você tinha um nível de fé, uma medida de fé. Quantos anos se passaram em que isso aconteceu? E olha como era a sua fé lá no passado e como é a sua fé hoje. Faz um teste. Lembra quando você era convertido? Chegava um pregador, começava a pregar, você comia as palavras
Você cria sem questionamento em tudo que era falado e pregado. Amém? Amém? A sua oração, a sua vida de oração era diferente. Você orava com convicção. Você cria. E tem muitos hoje que a fé não cresceu, a fé diminuiu. Já não crê como cria antigamente. Às vezes, quando se conta um testemunho que é preciso ter um pouquinho mais de fé do que o normal, a pessoa já não crê, já começa a questionar. Ah, que nada, conversa, isso aí é coincidência. Será que o Senhor vai ter que te levar até os limites para despertar a tua fé? Será que Ele vai ter que esticar um pouco e você sentir um pouco de dor, um pouco de dificuldade para acordar a sua fé, para você ter que botar a sua fé, sabe, em movimento? Porque Tiago diz que existe uma fé verdadeira e vive uma fé morta, falsa. A fé verdadeira causa com que você ande, faz com que você mova. Quem crê faz algo. O pessoal diz que crê, mas não mexe, não move, é mentira. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Como é que está seu nível de fé? Como é que está? Nesta noite Deus quer ressuscitar a sua fé. Nessa noite Deus quer que você saia desta casa com a sua fé aguçada, crendo mais nele, dando mais ouvido para ele. Será que tem alguém aqui nessa noite que gostaria de ter mais fé? Será que tem alguém aqui nessa noite dizendo assim: Deus, fazendo igual aquele homem que chegou, Deus, me abençoa, abençoa minha casa. E Jesus falou assim: você crê? Eu disse: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, porque eu creio, mas de repente a minha medida de fé não é suficiente para alcançar a bênção que eu quero. De repente você está aqui assim hoje: Senhor, eu creio, mas às vezes eu duvido. Senhor, eu tenho fé, mas às vezes sabe, às vezes a onda vem e, Senhor, é complicado. E você gostaria que o Espírito Santo de Deus viesse sobre a sua vida nessa noite, para aguçar mais a sua fé? Se tem alguém aqui assim, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar com você nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus venha reativar a sua fé, para que o Espírito de Deus venha, sabe, botar mais fogo no seu coração, para você crer mais em milagre, em maravilha, porque o Deus